Carol, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Estamos aqui para mais uma aula. Hoje a nossa aula será de geografia, com o tema Os Meios de Transporte. Lembrando que estamos administrando as atividades da melhor maneira possível. Então vamos lá? Os meios de transporte, eles possibilitam o deslocamento das pessoas e o deslocamento de produtos e de animais. Produtos como brinquedo, como comida e assim por diante. E tanto os produtos como os animais são chamados de carga. Quando eles são transportados, eles são chamados de carga. À medida que transformou o modo de sobrevivência dos seres humanos, também se transformou o modo de locomoção, o modo de uso dos meios de transporte. Os meios de transporte mais antigos eram movidos por pessoas, como por exemplo os barcos, ou movidos por animais, como por exemplo as carroças de antigamente eram movidas por animais, eram os animais que puxavam as carroças. Depois, tudo foi modificando e os meios de transporte começaram a ser usados motores. Então, eles começaram a não precisar dessa necessidade das pessoas moverem o meio de transporte ou dos animais moverem esse meio de transporte. E essa mudança, ela possibilitou que as pessoas chegassem cada vez mais longe. Com os motores, as pessoas podiam chegar a cidades mais distantes, certo? Existem 5 meios de transporte, 5 tipos de meio de transporte, que é o rodoviário, o ferroviário, o hidroviário, o aéreo e o dutoviário. Vamos conhecer eles? Então, o mais conhecido é o rodoviário, que é o deslocamento feito por rodovias, por estradas, por asfaltos, e é transportado, nesse deslocamento, acontece deslocamento de pessoas e de mercadorias. O segundo é o ferroviário, que é o transporte de trens em ferrovias. Pode ser transportado tanto cargas quanto pessoas, em viagens curtas ou em viagens pequenas. Terceiro tipo de meio de transporte é o hidroviário, que é o que acontece, é feito por embarcações, por barcos, por navios, e é transportado em lagos, em mares, em oceanos e assim por diante. Muitas mercadorias do Brasil, por exemplo, são feitas por esse transporte hidroviário. O quarto tipo de meio de transporte é o aéreo, que é o realizado por aviões, onde as pessoas utilizam para chegar com mais velocidade. É mais rápido e seguro esse transporte, né? Milhares de pessoas utilizam esse meio de transporte para se locomoverem a diversos lugares do planeta, por exemplo. O quinto tipo, e talvez não muito conhecido por vocês, é o dutoviário, que acontece o transporte de gás natural e petróleo por longas distâncias, por exemplo. E esse transporte é realizado por uma estrutura de tubos, onde passam esse gás natural e esse petróleo. E ao longo do tempo, os meios de transporte sofrem diversas mudanças. Por exemplo, a bicicleta. A bicicleta que vocês utilizam, que vocês gostam de andar, por exemplo, ela era muito antiga. Olha como ela era há muitos anos atrás. E olha como ela mudou, ela se transformou até hoje, por exemplo. Muita diferença. E assim como todos os outros meios de transporte, como o carro, como o trem, como o barco, muitas coisas mudam, vão se modificando para melhorar o transporte, né? Para facilitar, para agilizar e assim por diante. Bom, vocês viram como os meios de transporte facilitam, né, a vida do ser humano, como eles locomovem, como é bom a locomoção das mercadorias, né, com agilidade, às vezes, o transporte de pessoas, mas tem meios de transporte que tem muitas desvantagens. Vamos conhecer as vantagens e as desvantagens de cada meio de transporte. O meio de transporte das rodovias. As vantagens das rodovias é que as rodovias podem ser construídas em diversos tipos de terreno e ter muitos circuitos que se conectam. As rodovias também podem ser usadas por qualquer pessoa, como a gente sabe, né? As rodovias são as mais usadas, são o meio de transporte mais usado.
E as desvantagens é que tem um elevado índice de poluição do ar, polui muito o ar as rodovias. E o alto custo de manutenção dos veículos e das estradas, porque o que acontece? Os veículos passam muito nas estradas, as estradas vão desgastando, vai formando buraco, tem que ser consertado. E, por exemplo, os veículos, quando roda muito, acontece que gasta o pneu e assim por diante. Tem várias desvantagens em questão da rodovia que se desgasta e do veículo que se desgasta. Mais uma desvantagem também é que acontece muitos congestionamentos frequentes, congestionamentos de carro, onde ficam muitos carros parados. Por exemplo, em cidades grandes, acontece esse congestionamento, que é quando, por exemplo, você vai sair para trabalhar, todos os carros vão sair tal horário para trabalhar. Acontece um congestionamento, acontece muitos carros parados, porque o trânsito não se move, então acontece o congestionamento, muitos carros saindo ao mesmo tempo. Os meios de transporte ferroviários, as vantagens é que tem grande capacidade de carga, baixo consumo de combustível, baixo índice de poluição e veículos de longa durabilidade. As desvantagens é que tem um custo alto para a construção de estradas de ferro e trajetos fixos e limitados, porque o trem, por exemplo, é difícil de se construir uma trilha de trem, por exemplo, né? Então, são muitos acessos limitados, não tem muitas estradas ferroviárias, no caso de trem. O meio de transporte hidroviário, as vantagens é que ele tem baixo custo de transporte, grande quantidade de áreas navegáveis no Brasil, né? Porque o Brasil tem vários mares, vários oceanos, e baixo índice de poluição, porque não acontece muita poluição com veículos hidroviários. E as desvantagens é que tem deslocamento com baixa velocidade, ele vai muito devagar no mar. E dependência das condições do tempo, chuvas, ventos, mares, porque se chove é mais perigoso de navegar e assim por diante. Os meios de transporte aéreos, as vantagens é que tem rapidez no transporte de pessoas e cargas, sendo assim o mais adequado para cargas de alto valor, como joias, remédios, e para cargas perecíveis como frutas e flor. As desvantagens é um tipo de transporte muito caro. O avião, por exemplo, é muito caro para a gente andar. Os meios de transporte rodoviários, as vantagens é que permitem o deslocamento de grande quantidade de carga. E a vantagens também é que menor possibilidade de perda de produtos, baixo consumo de energia. Porque como acontece por tubos, é difícil se perder o produto, né? As desvantagens é que tem risco de acidentes ambientais, por exemplo, se acontece de algum tubo estourar, é muito uma catástrofe ambiental que acontece, né? E uma desvantagem também, alto custo na implantação das rodovias, dependente de boas condições do tempo, como chuvas e ventos. Então, olha só como é bom vocês conhecerem tanto as vantagens quanto as desvantagens dos diferentes 5 tipos de meios de transporte, certo? Agora nós vamos para as atividades. Lá na página 136, vocês têm que responder, deixa eu procurar ver se tem outra não. Na número 1, quais são os meios de transportes que a sua família utiliza? Na número 2, vocês vão ter que fazer uma lista com os meios de transporte mais utilizados no local onde a gente mora. Então, ou seja, o meio de transporte rodoviário é um dos que mais acontecem o transporte aqui onde a gente mora. Converse com o papai e com a mamãe quais são os outros meios de transporte que acontecem aqui no local onde a gente mora. Tá? Na página 137, a número 1 pede para vocês escolherem alguma dessas imagens aqui acima e responder na letra A, que meio de transporte que ele mostra. Por exemplo, eu vou escolher o ônibus jardineira. Que meio de transporte que ele mostra? Um meio de transporte rodoviário. Vocês podem escolher qualquer meio de transporte aqui. Na letra B, pede o que permaneceu e o que mudou em relação aos meios de transporte atuais. Quais são as mudanças desse meio de transporte que vocês escolheram? Na número 2, pede quais são as vantagens da evolução dos meios de transporte na vida de todas as pessoas. Quais são as vantagens dessa evolução, de tudo que mudou? Por exemplo,
A carruagem. A carruagem era um transporte feito por cavalos, no caso, né? Ah, mas agora tudo modificou. Aconteceu os carros com motores, né? Qual que são as mudanças? São as vantagens dessa mudança de meio de transporte, no caso? Respondam na número 2. Na página 139, tem para vocês responderem sobre os meios de transporte. Letra A. Que tipo de transporte provoca o maior índice de poluição? Vocês vão ter que colocar o X, se é o ferroviário, hidroviário ou rodoviário. Na letra B, pede que tipo de transporte possui um baixo custo de transporte? O hidroviário, rodoviário ou aéreo? E na letra C, que tipo de transporte possui trajetos fixos? O rodoviário, ferroviário ou aéreo? Se vocês tiverem alguma dúvida ou não lembrarem, vocês podem voltar nas vantagens e desvantagens, que a respostinha vai estar ali, certo? Bom, gente linda, nossa aula fica por aqui. Prof. Carol espera que vocês tenham entendido os 5 meios de transporte que a gente conheceu nessa aula. Um super beijo da Prof. Carol e até mais. Tchau, tchau!